Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Ipsos Exchange. Aqui a gente vai trazer muita troca, vai falar muito sobre experiência. E por que a gente está fazendo essa série? Aqui na Ipsos a gente trabalha com um conceito de que o sucesso de marca ele passa pelo entendimento do contexto da sociedade, pelo entendimento de como eu vou colocar empatia na minha comunicação para entregar uma ótima experiência para o cliente. A gente trabalha há muito tempo, no mercado com as empresas e por muitas vezes a jornada ela está ali escrita na mesa, mas por muitas vezes também tem muita fricção do outro lado. E essa fricção acontece porque a gente acaba não conectando algumas variáveis importantes que a gente vai trazer para esse bate-papo por aqui. Eu vou abrir o nosso episódio falando um pouquinho de alguns dados. Vocês vão ver por aqui que eu vou sempre trazer dados. Isso é sempre importante para nos dar um background aqui do que a gente vai conversar. Aqui na Ipsos a gente tem um estudo que é o estudo de Global Trends, que nos mostra que a gente está num momento de hiperconexão e a sociedade do cansaço. Os dados mostram que 69% dos brasileiros não conseguem mais imaginar a vida sem internet. Eu sou um deles. Mas, ao mesmo tempo, 52% citam a saúde mental e o estresse como o maior problema de saúde. Como as marcas lidam com esse excesso? É por isso que eu trouxe hoje aqui Andréa Campos, diretora de Processo e Qualidade da Claro. Bem-vinda, Andréa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Érica Buso, coordenadora do curso de administração da Exato. SPM. Muitas vezes já estive lá na SPM, adoro quando eu estou lá porque eu me sinto mais jovem, eu sempre falo isso. Bem-vinda, Érica. Obrigada, Rafa, obrigada pelo time da Ipsos também. Bom, eu vou começar aqui trazendo um ponto para a gente conversar. A primeira pergunta que eu separei fala um pouquinho sobre a geração Z. A gente tem aqui também nos dados das pesquisas que a gente desenvolve que entre as mulheres jovens, a ansiedade sobre esse tema que a gente falou da internet, ele está em 60%. 60% das mulheres jovens citam a saúde mental como uma prioridade, inclusive. E aí, olhando para esses alunos no dia a dia, como você percebe o impacto prático desse cansaço e hiperconexão? E aí eu já vou conectar uma outra aqui, que é o que eles exigem das marcas para não se sentirem ainda mais sufocados nesse ambiente que a gente está? Então, Rafa, a geração Z é o que mais nós trabalhamos dentro da instituição na graduação. Se a gente fizer uma comparação com essa questão da sociedade do cansaço, é nítido o que a gente vê dentro de sala de aula. A gente poderia levar isso de alguns anos atrás para uma comparação e entender que sempre foi assim? É lógico que um estudante, eu falo, quando senta o bumbum na cadeira, é estudante, ele é aluno e ele vai trazer esse cansaço até para justificar, para não ter tantas atividades, e lá nós somos conhecidos pelo excesso, inclusive, de muitos projetos que são colocados na prática para eles. Mas eu, analisando, não vejo uma comparação ou algo que dê para de fato comparar. Hoje, eles parecem mais cansados mentalmente, aí justifica muito bem esse estudo. Dentro de sala de aula, os aparelhos estão o tempo todo conectados com eles, seja pelo próprio computador, que eles podem levar o próprio, ou que nós temos os laboratórios para salas de aula, e o próprio celular. Nós tivemos, agora em 2026, uma onda entre algumas faculdades renomadas aqui em São Paulo, de uma relativa proibição dos celulares. Não que eles de fato estão proibidos, isso gerou até uma polêmica no sentido de vai ser recolhido o celular. Não, isso daí não existe. Mas num sentido mais favorável mentalmente, para que o estudante consiga se conectar com aquele conteúdo que é necessário. E não porque, a gente brinca assim, não porque o professor precisa ter atenção. A gente fala que se o professor está precisando muito dessa atenção, às vezes uma terapia para ele vai resolver. Não é sobre isso, mas é sobre o estudante utilizar questões neurais para conseguir aprender mais e melhor, que o celular tira a atenção. Aí quando nós fazemos a comparação com essa saúde mental, essa estafa não permite que ele continue a semana toda ativo lá dentro. As marcas, quando entram conosco, e isso muito acontece nas atividades práticas, elas trazem o mesmo relato. E como acessar esse estudante, esse público da geração Z, não é um desafio só nosso na educação,
Aí até vou colocar com a Andrea, é um desafio de todas as marcas e todas estão muito preocupadas. Aí a Claro entra um agente de hiperconexão, né? A gente tem a tecnologia embarcada com a gente na nossa mão e assim por diante, mas quando a gente fala de experiência também, a hiperconexão o mundo online que a gente vive hoje, ele traz para a gente uma ideia de que as coisas vão ser mais fáceis, né? Facilitar. Então, quando a gente fala em atendimento, por exemplo, como vocês veem esse tema que a gente está trazendo aqui como um possível agente facilitador para o processo, ou por vezes algum dificultador, porque não traz o tratamento humano também por trás para você? Eu vou te responder e vou pegar uma deixa da Érica aqui pensando nas minhas filhas que estão na universidade. E é bem ao encontro do que você falou. Elas estão aprendendo a usar os recursos, a usar a conexão, como o iPad, o celular, o livro em conjunto, mas elas precisam ter, a faculdade está tendo que ensinar a ter uma disciplina, ter uma organização, é quase como se fosse um módulo dentro da formação, porque senão não consegue, impacta no resultado acadêmico, né? Bem ao encontro do que você está falando, um diferencial a mais que as faculdades também precisam considerar, né? Falando da Claro, falando do mercado, é fato, nós estamos cada vez mais conectados, nós temos cada vez mais infraestrutura, né? A gente está falando cada vez mais de 5G, de acesso em todos os devices, né? Celular, iPad, computador, a própria TV. Isso é muito bom por um lado. A gente tem mais facilidade. Na Claro, a gente fala, por exemplo, que a nossa missão é conectar as pessoas para um mundo mais produtivo e divertido. Então, a gente tem essa preocupação de não pesar ali. Porém, na sociedade, a gente está vendo esse desafio, né? E o Brasil, a gente falou em dados, né? Também gosto de dados. A gente está falando que o Brasil está entre os 3 países mais conectados do mundo, que mais acessam as redes sociais. A gente conversa aqui entre nós, com os nossos contatos pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, né? Cada vez menos ao telefone, e se tiver algum outro canal, é capaz que a gente vai buscar ali informação também. As pesquisas dizem também, tem uma pesquisa que eu vi semana passada, dizendo que a atenção das pessoas está cada vez menor. Está na linha de 8 segundos. Então, são 8 segundos para um professor, para uma marca, ter aquela atenção. Se não tiver naquele tempo, a gente perde a pessoa, né? Você já viu, eu costumo dizer assim, que a gente vê a alma da pessoa saindo, né? Você está conversando ali, a Érica, daí você olha assim, você vê, ela se perdeu, né? Então, sim, é um fato, nós estamos cada vez mais conectados, a gente está falando da Claro, por exemplo, mais de 100 milhões de clientes, a ideia é cada vez mais proporcionar essa conexão, mas a gente tem que ter o cuidado de não ter superabordagem, da gente saber quais são as jornadas que os clientes querem ser contactados, dar pro cliente a decisão de como ele quer contactar a companhia, acessar um serviço, acessar um atendimento. É pelo chat? É pelo chat. É pela loja? É pela loja. É pelo aplicativo? É pelo aplicativo. E essas jornadas, elas precisam estar cada vez mais facilitadas para ser menos ruído, menos dor para o cliente, né? Tem um ponto interessante aqui que você está trazendo, porque como que eu trago a gente fala muito de humanização, ou seja, como é que a marca se aproxima, né? E às vezes esse processo acaba dificultando um pouco dessa aproximação. A gente tem aqui na Ipsos, a gente em CX, a gente lê também 2 camadas, né? Os atributos funcionais, que obviamente a gente sempre estão no nosso dia a dia, que são os táticos, mas também os atributos que nos permitem compreender como que é a conexão emocional, né, da marca com as pessoas. O nosso estudo que a gente rodou ano passado de Global Insights, de CX, mostrou que marcas emocionalmente engajadas, as pessoas recomendam a marca 6,5 vezes ao ano, versus
aquelas que não estão engajadas numa casa de 3 recomendações por ano. Então, é óbvio que quando eu consigo me conectar, eu tenho uma chance maior de ter uma lealdade, um advocacy do cliente. Mas como que a gente tangibiliza essa empatia através de um dia a dia tão transacional assim? Alguma forma que vocês fazem isso dentro da Claro? Bom, eu acredito que a tecnologia ela ajuda a dar eficiência em processos, por exemplo, na jornada, enfim. Agora, a tecnologia com a empatia, ela promove a confiança, a eficiência e a confiança. Confiança porque é um ser humano que a gente está atendendo, né? Nós estamos atendendo pessoas. E quem não atende uma pessoa está atendendo aquela que atende, né? Então, cliente interno e fornecedor interno. Então, necessariamente, as pessoas querem vínculo, as pessoas querem empatia. A gente está no mês das mulheres, não sei quando que as pessoas vão ver esse conteúdo, né? Mas estamos no mês de março, no mês das mulheres. E essa semana eu recebi um vídeo da Claro, que gravou com uma técnica, né? Falando do atendimento. Então, muito bacana a iniciativa, muito bacana o conteúdo, a atividade, enfim. E, Rafa, aquela técnica, Ana Paula, ela colocou a informação de que ela não vai normalmente instalar uma caixinha, ou passar um cabo, ou simplesmente colocar uma tecnologia ali naquela casa do cliente. Ela vai gerar emoções, ela vai gerar diversão, ela vai gerar conexão. E aí ela colocou uma situação que ela foi fazer a instalação, né, de um serviço e tinha uma criança lá. Estava ansiosa porque dependia daquele serviço para ter o videogame dela instalado, o videogame da criança instalado. E ela colocou todo o conceito da prestação de serviço da Claro na casa do cliente, não era um ponto instalado, ou um decoder, ou um cable, ou um equipamento XPTO ali, né? Isso tudo é importante, o melhor equipamento, a melhor tecnologia, é claro, mas naquela situação, o que foi instalado ali foi um acesso para a diversão de uma criança, né? Então, a empatia, seja na loja, seja ao telefone, seja na casa do cliente, seja inclusive para resolver um problema, né? Porque a gente tem pesquisas também que indicam que o problema não é o problema em si, é a falta de solução, é sentir o abandono. Então, ter o ruído, ter o problema, ninguém quer. Mas o que o cliente mais espera é o atendimento, é a solução, e de preferência rápido, né? Então, entre as situações que a Claro tem trabalhado, sim ter a melhor tecnologia, sim ter a melhor infraestrutura, mas não esquecer que a gente atende pessoas, né? Na casa, muitas vezes, das pessoas. Então, levar a empatia, levar o olhar, levar a sensibilidade e permitir que as pessoas tenham também condições de usar as suas possibilidades de humanização ali no atendimento, né? Você tocou num ponto importante, porque você falou do colaborador, né? A narrativa de experiência que a gente tem aqui dentro da Ipsos, inclusive as expertises que a gente tem dentro da nossa área, a gente uniu CX, EX e UX, né? Então, quando a gente fala do colaborador, por muitas vezes as questões que vêm dos clientes é assim, poxa, meu NPS está em tal patamar, não consigo mais crescer. Mas eu não faço avaliação de como é que está também a conexão do INPS, ou seja, do colaborador ali daquela ponta. Tem um dado também que nos mostra que 70% dos CEOs indicam que se eu tiver um bem-estar, se eu tiver um nível de engajamento dos meus funcionários adequado, eu vou conseguir entregar lá na ponta. Então, há uma crença, inclusive, né, dos CEOs nesse sentido. E aí eu trago para cá, porque a gente está formando profissionais na SPM, né? Como que vocês veem esse ponto que a gente está trazendo aqui, da empatia? Para mim sempre vem muito, né, a gente quando vai ao médico pela primeira vez, então, quando eu fui no dentista pela primeira vez, eu fiquei muito frustrado, ou até com medo, porque não era tão empático assim aquele atendimento. Quando eu já descobri um outro atendimento na minha adolescência que foi empático, eu já entrava de outra forma. Medicina nos traz muito isso, né? Que a relação médico e paciente, quando ela tem uma empatia, é outra.
Como é que a gente vê esse ponto na formação de Eu vou até profissionais? pegar esse gancho da medicina, porque você tem médicos e médicos, cursos e cursos. O curso de medicina hoje, ele tem aula de teatro para os profissionais que vão trabalhar com medicina. Ele tem uma forma dessa pessoa ter mais didática, por exemplo, na pediatria. Então, hoje a gente até acompanha alguns médicos, dentistas que atendem neurodivergentes, né, para conseguir fazer um atendimento diferenciado e que o trauma não seja tão grande quanto nós tínhamos, inclusive, no passado. Quando a gente vem para dentro da sala de aula, eu acredito muito em 2 pontos. Primeiro, os opostos não se atraem. Então, a gente quer quem está próximo, quem a gente de fato tem empatia. Se eu olho para o meu cliente e essa marca consegue ter empatia porque elas são próximas, é ali que a gente consegue conexão. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, para mim, processo é cíclico, vida é cíclica. A tecnologia ela pode vir, permear, ela não vai sumir, só que ela nos ajuda a evoluir e a gente tem que voltar em alguns mecanismos anteriores. Então, por exemplo, experiência. A gente fala aqui de experiência em todos os sentidos, mas o meu estudante, ele precisa muitas vezes experimentar. Lógico que eu estou numa faculdade em que os alunos que estão lá normalmente são de uma classe social mais alta. E a bolha em que eles vivem é uma bolha do dia a dia. Se eu falo sobre algumas marcas, algumas são super familiares, mas não é só com isso que ele vai trabalhar. Ele vai ter que trabalhar com muitas marcas ao longo da vida, provavelmente. Algumas que ele nunca teve acesso e nem sequer sabia que existiam. Para onde ele tem que ir com a experiência? Para lá. Então, no dia a dia da faculdade, para ele sentir o que é aquilo, e mesmo uma ação social, falar que faz ação social, um monte de gente faz, mas estar dentro, por exemplo, numa atividade extensionista que é curricularizada pelo MEC, eu preciso fazer, mas eu faço de fato, eu coloco uma casa de repouso, que foi o que nós fizemos, por exemplo, no semestre passado, e o meu estudante tem que ir para a casa de repouso. Mas não só para, vou lá, vou entender só. Não, ele vai trabalhar junto. A gente traz as pessoas da casa de repouso para a faculdade para ele sentir. Se é aquilo que ele vai trabalhar no futuro, eu não sei. Mas ele começa a ter um outro olhar. Então ele entende aquela pessoa, entende as marcas que precisam atender essa pessoa e tudo que permeia aquilo com muito mais empatia. Se eu precisar depois dele dentro da empresa e até vendendo alguma coisa para aquela empresa, ele vai saber melhor. Totally agree, porque aqui, inclusive, a gente tem um projeto com um time que eu falo que é Day as a Client, ou seja, você tem que sair daqui, vivenciar o negócio, entender a linguagem, a prática ela é muito importante. Eu trouxe aqui para a gente finalizar, a gente está chegando já aqui no bloco final, um tema que não dá para deixar de lado, que é a inteligência artificial. Inteligência artificial, a gente falou aqui de exaustão, eu me vi, uma curiosidade, né? Eu me vi às vezes quando a inteligência artificial entrou na nossa vida, querendo que ela me ajudasse a fazer coisas que eu faria muito mais rápido do que ela me ajudando, perdendo a naturalidade. Então, você tem ali que ver como é que você vai mapear isso para te ajudar mesmo. Mas vou trazer um dado aqui que a Ipsos mostra que 80% acham o atendimento hoje muito frio e automatizado. E 46% dos brasileiros ficam nervosos ao usar a inteligência artificial. Como que a gente garante aí que a IA pode ajudar a marca e o consumidor nesse processo que a gente trouxe tantas questões aqui? Eu acho que a IA, a tecnologia de forma geral, mas em especial a IA, é um caminho sem volta, ponto. Mas não substitui a humanização, não substitui as pessoas na sua essência de, por exemplo, gerar empatia, né? A gente sim tem que usar a IA para simplificar processos, reduzir prazos, automatizar algumas questões ali que poderiam ser e deveriam ser melhor realizadas, né? Agora, as pesquisas também dizem, né, que 74% das pessoas ou dos clientes preferem um atendimento humano quando o assunto é complexo. Então, quando o assunto é mais complexo, eu quero falar com alguém. Eu vou fechar uma negociação um pouco mais complexa. Eu tenho, eu tenho um combo, eu tenho um portfólio de serviços que eu quero um olhar maior
para eu poder fechar, eu quero ir à loja, eu quero que alguém me explique ali um pouco melhor, até porque as pessoas não entendem tudo relacionado ali ao negócio de tecnologia, de download, de upload, de casa conectada. Então, algo mais complexo, eu quero falar com uma pessoa, né? Então, na minha opinião, a IA é um caminho sem volta. Todo o mundo mesmo, né? A sociedade vai aprender cada vez mais a usar, a se relacionar com ela, né? A gente também tem, algumas vezes a gente recebe ali alguma comunicação que você fala, puxa, a pessoa fez pelo IA, né? Que está tão padronizado, está tão seco. E esse é um ponto, está seco, está duro, não foi ela que fez, né? Agora, quando a gente usa sem perder a essência do ser humano, sem perder a essência da pessoa, né, e usando para facilitar, para que aquele toque humano ele continue sendo o diferencial, eu acho que esse vai ser o ganho. Na loja da Claro, aqui no Shopping Morumbi, a gente tem os atendimentos e tem um robô. Né? Esses dias eu fui lá visitar, tem um robozinho lá andando e fazendo um pré-atendimento. Então, ou uma parte do atendimento, quero uma fatura. O robozinho, simpático, sorrindo, com crachá, né? O robozinho faz o atendimento. O robozinho leva para a área do café. Então, quero o café. Então, o robozinho vai até o café e leva o cliente ali até o café. Mas é uma parte do atendimento, ele não vai substituir as pessoas, né? Então, é um pouquinho de alguma tendência e de alguns exemplos de como está sendo utilizada essa tecnologia. Vou te pedir para trazer como é que a IA entra dentro da academia e aí já pedir para você uma reflexão final sobre experiência. Legal. Eu acho que, pegando até esse gancho que a Andrea falou, independentemente de como é esse robozinho, se ele está dentro da loja, se é algo que a gente conecta, a gente tem que pensar numa customização. Então, o estudante, onde eu vejo isso dentro de sala de aula, que ele aprenda isso para levar para as empresas. Então, se a gente tem jornada, não é uma jornada só que vai satisfazer. E para cada jornada, quais são essas personas e como eu tenho que lidar com elas? De uma maneira, não diria personalizada, porque um para um está complicando bastante, mas customizada a ponto de não deixar insatisfeito qualquer tipo de cliente. Dá para fazer isso. Hoje em dia, com o algoritmo, com inteligência artificial, com tudo, tem como fazer. Então, Rafa, pensando nessa inteligência artificial, por mais que o aluno, eu vou falar, ele em sala de aula, ainda acho que está muito aquém de uma utilização correta. Ainda acho que tem aquele mecanismo de deixa eu tentar fazer mais rápido aqui alguma coisa que um professor está pedindo. E mesmo quando a gente faz isso, eu uso bastante hoje em dia, os professores têm utilizado, porque a gente teve que aprender a duras penas e muito rápido, né, para não deixar que os alunos nos ensinassem tudo. Mas entendo que eles ainda não têm maturidade. A partir do momento que tiverem maturidade, eles vão brilhar com o uso da inteligência própria e da inteligência artificial. É uma união. Como reflexão, cíclico. A gente tem que não só olhar para o futuro pensando, a IA não tem o que fazer? Ok. Experiência permeia tudo, é a transversalidade que a gente já comentou, mas como nós vamos utilizar todos esses recursos, pensando que isso vai evoluindo, mas ele vai e volta, vai e volta. Então, acho que a reflexão é essa. Parar no tempo a gente não consegue, precisamos continuar fazendo testes, testando no mercado, trazendo esses jovens para nos ensinar também, para nos mostrar caminhos que talvez a gente não tenha pensado e nós precisamos dessa abertura. E talvez a nossa experiência, a nossa maturidade para que eles consigam executar no futuro. André, uma reflexão final. Esse é um mundo admirável que a gente está entrando cada vez mais, né? De conexão, de muita informação disponível para todos, né? Digamos assim. Estava lembrando aqui de alguns outros dados, né? Que o brasileiro ele fica em média 9 horas e 13 minutos conectados por dia. É muita coisa, né? Que também tem algumas pesquisas que falam que a gente abre e fecha o celular, né? Desbloqueia ali o celular em torno de 80 vezes ao dia, 80 e poucas vezes ao dia. Então é o tempo todo a gente ali, né? Como é que a gente aprende a ter um equilíbrio? Como que a gente, com as marcas também, começam a ajudar
a sociedade e o cliente a também ter esse equilíbrio, né? Por exemplo, não entrando em contato o tempo todo, ou escolhendo, ou tentando identificar, não de forma personalizada, mas customizada, como os clientes querem ser acionados, né? E talvez a gente tenha um grande desafio de, óbvio, não perder a conexão, não perder as oportunidades de conexão, mas como a gente usa tudo isso para facilitar a vida dos clientes, ou a vida das pessoas, né? Para gerar menos estresse. Aquela coisa de que a gente ouve alguém falar que acorda com a pessoa já olhando o Instagram, ou já olhando a agenda, ou já olhando ali os e-mails, né? Então, como que a gente une para não perder a atenção ou para empurrar a atenção para as coisas que são mais produtivas e divertidas, por que não, né? Agradecer a vocês hoje. A tecnologia permitiu que a gente combinasse esse encontro, mas ele não seria algo tão bom se não fosse olho no olho, Humanizado. humanizado. Obrigado, Andréia. Obrigado, Érica. Prazer ter tido vocês com a gente hoje. Encerramos então o Ipsos Exchange, onde a gente teve muita troca. Espero que vocês tenham gostado da experiência e até o próximo.